Fala, meu amigo. E aí, tudo bem, Anderson? Como que você Tá- tá? Eu tô na paz, e você? Também, Que bom, tranquilo. que bom. Gente, hoje é mais uma live nossa sobre a nossa plataforma Governe, a Escola Governe, que é uma plataforma para cristãos que se sentem vocacionados à jornada política. O Paulo já participou de algumas, acho que de duas, né? Ou uma só? Participei de uma aqui em Curitiba. Ah, legal. E a gente, assim, volta e meia, se conheceu ali pelas redes sociais e temos encontrado pontos em comum. E hoje a gente vai refletir sobre, mais uma vez, essa questão da laicidade do Estado e a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da bancada evangélica. Paulo, eu queria que você se apresentasse primeiro e depois a gente vai pontuar essa questão do lado bom e do lado negativo, principalmente na sua experiência. O que você viu de bom, o que você viu de ruim, se você concorda que a igreja tenha uma representatividade de alguma maneira a partir de um grupo, né, estruturado dentro da política, tanto no executivo ou no legislativo. Fala um pouco aí, macho. Então, estou me apresentando, sou aqui de Curitiba, faz uns 6 anos mais ou menos que atendi esse chamado de Deus para me envolver com política e devido a uma indignação, né, que vinha em meu coração toda vez que a gente falava desse tema de política, gerava uma indignação tanto com os políticos que lá estão, que não são cristãos, quanto com os cristãos que Claro. estão lá e não realmente representam o reino de Deus lá dentro, estão lá apenas por poder. Então comecei a me envolver e estudar sobre isso. Entrei num partido político, há mais ou menos 4 anos sou presidente de uma juventude partidária estadual aqui, coordenei a campanha de juventude do governador do estado, e aí fui adquirindo alguma experiência. E aí surgiu você também em minha vida, no qual um homem de Deus que fala as coisas realmente honesta às pessoas, não fica colocando filtro, que hoje a gente tem uma geração que tem muito mimimi, inclusive para falar de política. E quando me apresentaram você e o que você tinha falado, veio de encontro aquele anseio que Deus tinha colocado em meu coração, né? De pessoas realmente entrar nesse meio, mas entrar para ser a diferença, não só pelo Uhum, poder ou para a política, né? uhum, Então, nesse meio tempo, com um grupo de pessoas que caminhei, a gente criou um instituto de formação política, com a parte técnica, né? Não a parte ideológica, mas a parte técnica, porque eu fui vendo nesse meio tempo que precisamos estar preparados lá, porque a linha ideológica é muito importante, mas chegando nesse meio, precisa também um pouco da parte técnica para conseguir desenvolver realmente projetos e ideias, né? E agora, indo um pouco para aquilo que você falou da bancada evangélica, né? uhum. Como eu vejo a bancada evangélica? Ela surgiu mais ou menos em 2003, com a ideia de defender pautas cristãs, como defesa da vida, o casamento, os valores familiares, liberdade Paulo, de só um Oi. parêntese assim. A bancada evangélica foi uma atribuição pejorativa ou adjetiva? Tipo, esse grupo se organizou como bancada evangélica ou a oposição determinou assim de maneira pejorativa, igual bancada da bala, bancada do ódio, entendeu? Então, foi de uma maneira até pejorativa, mas como que funciona? Eles criaram o movimento evangélico, Frente Parlamentar Evangélica. Então foi criado em 2003 e tem essa frente. Se acessar o site da Câmara, vai estar lá todos os políticos que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica. Em 2003 foi criado para defender essas bandeiras que a gente tanto defende, de valorização da criança e do adolescente, contra as drogas, a favor da vida. Então, a ideia é um grupo de parlamentares que defendem esses valores e os projetos que vão contra esses valores já tem um grupo todo interligado, estruturado para não deixar esses projetos passarem. Então, foi Uhum, o grupo que criou, não foi alguém que criou e falou, é de vocês. Claro que com o tempo eles criaram com essas bandeiras, mas também se aproveitam do sistema, do balcão de negócios, ficou algo pejorativo, como a bancada evangélica, que uhum, geralmente está associada ao governo. Se pegar a bancada evangélica nos últimos anos, ela sempre é governista, a não ser no final do governo PT, que já estava ruindo tudo, que eles viraram oposição, mas geralmente eles estão na base governista, naquela troca de apoios e de cargos, por isso que é tão criticada, né? uhum. Então O que, ela é. Pode falar.
na tua jornada, o que tu viu de positivo, assim, que esse grupo ele conquistou? É igual, assim, ó, né? Não falando de política em si, o pessoal às vezes fala do pastor Silas, né? Uhum. Como uma figura sempre polêmica e tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, cara, eu posso discordar dele em muitas coisas. Talvez a nossa mesa de trabalho seja totalmente distinta. Mas sem ele, eu acho que 5 anos atrás, 6 anos atrás, sem ele lá, seria pior para nós, aqui e agora, como povo de Deus. Em todas as brigas que comprou, em todos os confrontos que fez, principalmente quanto a essa questão da agenda LGBT, essa questão abortista, naquela época, muito no ápice, né? Figuras como Jean Willis, figura como Silas Malafaia. Então eu falei, eu posso não concordar no todo, né? Uhum. Com essa luta que eu acho assimétrica, né? Então, o evangelho ir para a política apenas por uma pauta moral e sexual, ok, isso é evangelho, mas assim, ó, o ecossistema social ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então, também é um pouco reducionista, né? O evangélico Sim. pensar política só por causa de agendas morais e agendas sexuais. Então, o que tu viu de bom, assim, olha, isso aqui eu vi a bancada fazendo e foi muito legal. Isso aqui eu vi a bancada fazendo e foi muito ruim e foi um tiro no pé. Tu consegue mensurar isso? Consigo. Tem alguns pontos que, se a gente olhar os governos passados, se não fosse a bancada evangélica, mesmo que nem falamos com todos os defeitos que tem, já teria legalizado o aborto e drogas no país. A gente tinha um governo que defendia isso nos últimos 12, 14 anos. Então eu vejo que se não tivesse essa bancada evangélica, mesmo com todos os defeitos, quantas vezes a bancada evangélica defendeu ali a vida, o direito à vida, as pautas de ideologia, que se não tivesse a bancada evangélica não teria essa estruturação rápida para ter um contraponto, porque aprovaria como algo normal, algo simples para nossas crianças, adolescentes, como na parte de educação. Então, a bancada evangélica ela faz um trabalho desde 2003 por debaixo dos panos, que eu digo debaixo dos panos, é ali atrás, cuidando de valores que a gente tem hoje, até a liberdade de um pastor poder falar o que é pecado ou não no púlpito, falar a sua opinião, é porque a bancada evangélica, mesmo com todos os defeitos, eu vejo que ela fez o seu trabalho. Ali, que nem a ministra Damares, ela já foi assessora parlamentar, né? Se vai em palestra dela, se ouve cada absurdo que acontecia, e se não fosse essa bancada evangélica, teriam já deturpado muita coisa e caçado nossos direitos. Então eu vejo que tem muito defeito, que nem tem essa assimetria, mas se não fosse ela, se não fosse essas pessoas que se levantaram para brigar por essas pautas, hoje a gente estaria num país totalmente diferente, na minha visão. É. Assim, as pessoas muitas vezes me perguntam, né? Como que um cara extremamente sensível às demandas sociais como você, cheio de projetos, né? Lideramos 25 projetos sociais, é simpático a um governo aparentemente não humanista como o governo do presidente efetivo na nação. E as pessoas não entendem, elas não conseguem ter uma cosmovisão adequada, uma visão ampla da coisa, que não é uma concordância cega com tudo e julgando que a ampliação das pautas não é necessária. Mas é justamente o foco nessa questão que você tocou, é que os governos de esquerda e até de centro que nós já tivemos na nação, eles sempre foram favoráveis e progressivamente geraram todo o ambiente social de subversão moral e filosófica. Por exemplo, a minha análise de toda essa questão subversiva por meio do progressismo ideológico, a partir de comunismo e socialismo, é que desde os teóricos culturais ali, que afirmam ser os teóricos da Escola de Frankfurt, Marcuse, o do cárcere lá, que foi um gênio, né? Um gênio maligno, o Anton Gramsci, que propuseram isso. Olha, a revolução não é viável, a revolução socialista, comunista, a revolução do proletário, ela não é viável por meio daquilo que Engels e Marx pensou.
mas ela é possível. Como ela é possível? Se a gente demolir os edifícios culturais de uma sociedade, que é a cultura, família, religião, arte. É por isso que quase você não vê, por exemplo, artista conservador, um cantor que defenda um pintor, um escultor, um poeta que defenda valores tradicionais, que defenda a família. Sempre é um híbrido moral, sempre pessoas abertas à desconstrução. Por exemplo, eu tava esses dias aqui, a Way, e vi lá um processo que corre contra o Olavo de Carvalho. E quem o processou foi o Caetano Veloso. Porque não sou olavista, né? Nem sigo muito e tal, não sei o quê. Mas o Olavo, naquelas de polêmica dele, de xingar, de falar palavrão, na época, há alguns anos atrás, chamou o Caetano Veloso de pedófilo, né? Porque na época, o Caetano tinha 40 anos de idade e se relacionou com a esposa dele, né? Divorciou em 2003, 2004 e voltou agora em 2016 o casamento. Ela tinha 13 anos de idade. Gente, vamos lá. Venhamos e convenhamos. Concordes ou discordes? Filosoficamente, de quem quer que seja, de qualquer político que seja. Assim, no grosso modo, no texto, na lei, isso é o quê? Entendeu? Então, assim, ó, por que que nós somos favoráveis, talvez, a um governo mais conservador? Porque ele proporciona para nós, socialmente, todo o ambiente para que a igreja possa ser igreja. Eu falei sobre isso esses dias. Olha, quando a igreja é autorizada pelo Estado a ter a liberdade de ser igreja, cara, ela pode celebrar não só ser sal para conservar os valores, mas ela pode ser sal para influenciar os valores. Ela pode, junto com essa proteção moral que ela tem, por meio de um governo conservador, ela pode agora exercer a questão dos direitos humanos, coisa que nem todo pastor entende, nem todo pastor coloca em prática. Então, não é meramente uma guerra de narrativa, esquerda, direita, se a religião vai influenciar o Estado. Não, por exemplo, acabei de postar no meu Twitter a questão da China, Coreia do Norte, por exemplo. Qualquer governo, qualquer país que abraçou as bandeiras comunistas e socialistas. Então, no socialismo, o Estado ele é máximo. O Estado é mãe, o Estado é pai. Voltando a Frankfurt, foi aqui que o pessoal ganhou. Não sei como você analisa, Paulo. É assim, olha, a revolução do proletário, do comunismo, do socialismo não é viável pelos meios que Engels e Marx pensou. Mas a gente pode fazer isso por meio da subversão cultural. Então, nós usamos as pautas minoritárias para isso. Então, o pessoal abraçou toda a pauta minoritária. Todo ser humano que se julgue inadequado, fora do peso, negro, alto, magro, sem o dedo mindinho, sem o dedo polegar, eles lutam por representatividade. O que a esquerda fez? A esquerda pegou toda a pauta minoritária e se apresentou como pai e mãe da minoria. Por isso que o antigo governo, mesmo comprovado toda a corrupção, há quem mate e morra por esse homem, por essa mulher. Por quê? O pouco que foi feito por eles é assim, ó, ninguém fez. É como se eles, mesmo em corrupção, fossem pai e mãe da minoria. É aqui que as ideologias e as políticas de esquerda, elas avançam. Elas pegam os feios sociais, aspas, elas pegam os desfavorecidos, os órfãos sociais, e coloca eles como escudo ideológico para esconder toda a pauta política por trás. No final das contas, ninguém vai querer saber quanto Lula roubou. Vai querer saber que a política que ele defendeu me deu o Bolsa Família, me deu a casa na Coab, me deu, sei lá, como ele mesmo disse, o direito de voar de avião, entendeu? Pela primeira vez, o pobre nesse país, companheiro, voou de avião, entendeu? Então, assim, ó, o cara usa a dor minoritária como escudo e esconde que ele é mais do mesmo, esconde que ele é um pau de galinheiro, esconde que ele
que ele é um mau caráter, esconde que ele é um corrupto. Então, é aqui que eu acho que todo político conservador e a igreja, ela deveria se posicionar. Olha, um governo conservador, ele não vai conseguir zerar o jogo todo. Então, assim, ó, eu não peço tudo do governo vigente, porque talvez até sei que nenhum tipo de governo vai conseguir zerar o jogo todo. Então, o governo vigente tem um foco. Então, eu posso, como um estadista, como um político, ou como um pastor, um líder social, aproveitar o ambiente. O ambiente social é favorável. Eu falei isso, ó. Por exemplo, há anos atrás, eu não poderia estar pregando sobre masculinidade. Então, por exemplo, ontem eu e minha esposa fizemos uma live sobre família, masculinidade, feminilidade. Teve um fake lá, torrando a nossa paciência. Mas se fosse há 4 anos atrás, a nossa rede social teria caído. Um ataque feminista, umas 500 feministas, Paulo, de uma vez só, invadiram o meu Instagram e, cara, por minutos, quase eu não perco a conta. Porque o ambiente não era favorável. O governo vigente era favorável a esse tipo de ataque contra a própria liberdade que eles defendem. Eles defendem liberdade plural, mas não celebram que dentro de uma sociedade plural você pode afirmar que você nasceu transexual e eu posso afirmar que é pecado. Sim. Isso é uma sociedade plural. Mas o pessoal não consegue perceber que aquilo que eles defendem como sociedade plural é uma imaginação totalitária. Vamos destruir todo aquele que puder contra-atacar o que a gente chama de plural. Não, plural é isso. Você diz que você nasce gay. Eu digo que não existe gay in natura. Gay é uma escolha, gay é um comportamento. Então, conectar com o governo vigente não é ser cego e nem fazer com que o Estado perca sua laicidade. É que o governo viabilizou moralmente a igreja ser livre para pregar o evangelho na totalidade e até afirmar o que ela julga ser pecado, porque é um direito de fé. Assim como você não pode ir lá na mesquita islâmica e pedir para o imã fazer um casamento entre homossexuais, é direito de fé, direito democrático, direito constitucional também a igreja não fazer. Mas num governo de esquerda, não. Olha, se o governo de esquerda estivesse ou voltar, até essa liberdade democrática ela vai ser violada. O pastor vai ser obrigado a casar homem, homem, mulher, mulher, se assim quiserem. Sei lá. Estou falando demais. Fala um pouco aí. É verdade. E as pessoas têm essa falsa impressão, às vezes os próprios cristãos falam o Estado é laico. O Estado ele é laico, mas ele não é laicista. Então, por que não pode um presidente defender valores morais cristãos? A maioria da população brasileira é cristã. O representante não pode, através do Estado, fazer isso, mas ele representa os valores e anseios da sociedade. A gente vê que o que assustou muito a mídia e tanta a população é hoje 37% dos deputados, são 193 deputados da bancada evangélica, de 513, tirando os católicos e de outras denominações que também apoiam algumas pautas que a gente defende, essa liberdade religiosa, o direito à vida. Então começou a assustar, porque eles destruíram durante anos. Separar para conquistar. O que eles fizeram? Destrói essa é minoria, cada um começou a se sentir uma minoria. Falou, nossa, eles me representam. E agora, nas últimas eleições, você vê o conservadorismo crescendo e pela primeira vez na história a gente tem um governo, em suma, conservador, assim. E isso tem assustado todo esse império que eles construíram durante tantos anos, porque o Brasil nunca teve um governo conservador. Aí tem hoje um presidente que pode ter vários defeitos, mas defende pautas conservadoras e, que nem você falou, é um ambiente muito propício para a igreja crescer, mas também pautas realmente relevantes ao país crescer dentro da Câmara dos Deputados, inclusive por ter uma bancada evangélica com todos os seus defeitos, mas com 37% da casa. Então começa a ficar um ambiente mais favorável de não fazer tanta politicagem e começar a avançar pautas. Claro que a gente tem alguns problemas ali com o presidente de Câmara, todas essas coisas, toda essa politicagem que tem ali, mas se a gente conseguir vencer isso, a gente consegue entregar um país bem melhor. Não vai ser um governo perfeito, mas é o primeiro governo
conservadores, eles nem tinham essa noção que eles podiam chegar lá. Alguém que faz uma campanha com o celular em cima de uma mesa, nem ele tinha essa noção real que poderia chegar lá. Então, é normal os primeiros anos ter bastante murro em porta até ajeitar o governo e, quem sabe, até num próximo governo consiga estar mais estruturado, com uma base melhor, mas vai apanhar bastante, porque é um sistema, que nem você falou, que é da educação, é da mídia, é em todos os aspectos, que está batendo nele para ele cair antes de terminar o seu mandato, porque vê que ele consegue fazer uma reestruturação, destruindo tudo isso que o PT implementou durante 14 anos. Então, você vê os cristãos estão se envolvendo com a política, mesmo que eu acho que não estão com a formação adequada, por isso admiro muito você de dar essa formação a nós, como jovens que estamos querendo entrar na política e se envolver, e ter aquele valor ético e moral muito aflorado na gente para defender isso e viver isso na política. Mas mesmo com essa disparidade dos que estão lá, já começa a ter um levantar de homens de Deus na política. Então, eu vejo que é isso. Tipo, a gente começou a levantar homens de Deus para defender os pilares cristãos. Hoje as pessoas falam em Estado laico. A pessoa só pode falar isso porque homens de Deus e cristãos, durante a história, formaram o Ocidente. A gente tem... A nossa formação é judaica cristã. Por isso que a gente tem essa liberdade. Vai em um país comunista falar de Deus ou falar que você não concorda com o governo. Lá não tem essa liberdade. Então a gente pode ter todos os defeitos que temos, tanto aqui em países da América, ali, no Ocidente, de forma geral, em geral também, mas a gente tem uma liberdade de levar o evangelho e também das pessoas que propõem de outra fé, de outro credo, também falar. E até essas pessoas que não acreditam em Deus nenhum, que são ateus, que às vezes colocam o Estado como um Deus, eles têm esse direito deles. E qual outro país que não tem influência judaica cristã tem isso? É raro, porque você pega a China, pega a Rússia, pega a Coreia do Norte, você começa a ver que a maioria desses países cerca a liberdade do cidadão de ele escolher a sua crença independente, se é evangélica, se é cristã, se é católica ou outra. Então, hoje aqueles que falam o Estado é laico, eles esquecem que por causa de cristãos eles têm esse direito. Falta um pouco do fundamento. As igrejas começaram agora a voltar a entender que política é importante, que ter artistas é importante, no meio cultural, que ter cristãos no judiciário é importante, porque por muito tempo a gente ficou fechado entre quatro paredes. Então, que nem eu falo da bancada evangélica, tem os efeitos? Tem, mas em 2003 começou um movimento que começa a colher frutos. Em 2013 ou 2014 eles tinham 74 deputados. Nessa última eleição passou para 193. Olha o avanço que está vindo pessoas. E teve uma renovação na bancada evangélica de 50%. Então, sinal que algumas pessoas que se dizem da bancada evangélica estão sendo trocadas. E eu creio que com o passar dos anos, como é muito recente isso, a gente vai ter uma bancada evangélica ou cristãos na política que realmente representam os valores cristãos e não estão lá só por marketing. Porque com tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas contratam um marqueteiro e falam, eu quero passar a imagem de cristão, de família. E aí entra... Usa o crachá e não tem o caráter, né? Isso, a gente conhecendo aqui na política, que nem aqui no estado ou a nível Brasil, você pega cristãos que eles são feitos por marqueteiros. E o que acontece? Ele tem um apoio cristão da igreja por negociata. Daí, na hora de fazer a campanha, você vê ali as pessoas, de que igreja você é? Tem tantos votos. Você fala, nossa, eles estão tão acostumados com isso que eles acham que você ser de uma igreja é voto. Acho que o cristão é bobo, né? Então, há todo um contexto que a gente tem mudado, tem crescido, e vai mudar isso, porque muitos políticos que estão lá, que se dizem cristãos, eles foram eleitos dando cargo para o pastor de várias igrejas diferentes, e aí formaram seu gabinete cheio de pessoas indicadas por pastores não competentes, mas estão lá, porque dizem representar os cristãos. Mas eu acho que passou isso, e agora a gente começa a trazer qualidade, começa a formar pessoas, e para as próximas legislaturas, acredito que temos pessoas bem mais capacitadas e realmente cristãos. A gente vai começar a separar aquele que é verdadeiro e aquele que não é, né? Eu creio muito, né? É bem difícil, né? O pastor e político são duas espécies de gente que de maneira real, de maneira lícita, por meio da opinião pública, perdeu o direito de ser respeitado. Então, são 2 mesas de trabalho que apodreceram moralmente. Então,
Um amigo meu me ligou, pastor, falou bem assim, olha, cara, tu tá falando de pastor e tá botando todo mundo no balaio, como se todo mundo fosse pilantra. Eu falei bem assim, ó, todo político e todo pastor é vagabundo, tem amante e é viciado em pornografia. Quem não é, levanta a mão. Assim, ó, vocês levaram o nível lá para baixo, então eu vou começar lá de baixo. É tudo vagabundo, é tudo pilantra. Quem não é, levanta a mão. Então, quem não é, faz direito. Quem não é, mostra a cara. Quem não é, não nega a voz. Bora. Então, se você é um pastor de verdade, bora. Se você é um político de verdade, levanta e faz a coisa certa. E glorifica a Deus. Então, eu vejo hoje não mais embrionário, cara. Já começou um tempo, assim, de reforma mesmo. Todo mundo só fala de avivamento, mas não existe avivamento sem reforma. O avivamento é o despertar da consciência e da espiritualidade, do relacionamento com Deus. E a reforma é a mudança da estrutura que recepciona esse avivamento. Reforma é a mudança da estrutura do caráter, do pensamento ético. Então, eu não... Baseado nessa minha análise de avivamento e reforma, é extremamente inadequado, anticristão. E não é nada, cara. Nada. Um cara, pastor principalmente, ir para a política para defender pautas morais que ele não cumpre. Ele vai para a política para lutar contra a ideologia de gênero e ele tem amante. Ele é viciado em pornografia. Então, assim, ó, é isso que eu estou falando que chegou ao fim. Chegou o fim da assimetria. Bom em uma área, mas com boletos abertos em outra. Contra uma mentira, mas sem viver a verdade em uma outra área. Então, na nossa primeira escola Governe que a gente teve em Brasília, veio um garoto, cara, 12, 13 anos de idade, do interior do Maranhão, com o pai. Teve um momento que a gente deu a palavra para todos os alunos, cara, foi uma noite magnífica. Terminamos ali com muito quebrantamento, cara. Era uma palestra sobre política e no final a gente estava adorando a Deus como se estivesse num culto, gente chorando, gente prostrada, gente sentindo nos ossos sua vocação política. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamada por Deus para trabalhar para Ele na política. A política pode ser um chamado ministerial e espiritual sem necessariamente ser proselitista, querer converter, querer determinar a religião do país. Não é sobre isso. É sobre produzir a boa política que traga justiça, que traga igualdade, que traga consolo ao pobre. Cara, o pai começou a falar do menino de 12 anos e começou a chorar. Pastor, eu vivo para isso, eu viverei para isso. Viemos do interior do Maranhão para cá. O meu filho tem 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele afirma por A mais B que o Espírito de Deus falou com ele quando ele tinha 8 anos de idade, que ele vai ser um dos principais políticos do país. Cara, o moleque pegou o microfone, Paulo, resoluto assim, ó. Moleque, cara, você tem que ver a postura, firmeza, o olhar do moleque dizendo, eu sou. E vocês vão ver nos próximos anos, eu vou glorificar a Deus, minha vida vai glorificar a Deus por meio da política. Então, é esse tempo que chegou. Mas como a palavra pastor perdeu seus adjetivos, a palavra político também perdeu seus adjetivos. Não significa muita coisa. Ontem eu estava pensando, cara, acho que eu vou escrever um livro, né? Pastor, um substantivo heróico. Político também é um substantivo heróico. João Calvino, nas Institutas, cara, há quanto tempo ele escreveu aquilo? Ele diz que o político é um tipo de paternidade nacional. Só é um verdadeiro político quem se percebe como pai de uma cidade, pai de um estado, pai de um país. E paternidade não é paternalismo. O que o Lula fez é paternalismo. É te dar o pão e te escravizar porque te deu o pão. Paternidade não. Paternidade é eu fazer o que eu preciso na produção de leis, no combate à desigualdade, no combate à criminalidade, em todos os investimentos necessários, como saúde, saneamento básico, para viabilizar a vida do cidadão.
eu encaro o país como eu encaro os meus próprios filhos. O que eu vou fazer para os meus eleitores, o que eu vou fazer para os cidadãos, o que eu vou fazer para a nação, é a partir do sentimento daquilo que eu faria para o próprio filho. Como pode, Paulo, um político e até um pastor que se envolveu com política, cara, dormir em paz sabendo que o cara tá morando numa... amando da morte de muitas pessoas porque aquela verba é desviada da saúde, da merenda e por aí vai. Cara, para mim o cara não está morto apenas espiritualmente, o cara tá morto moralmente, cara. Eu, Anderson, particularmente, eu não tenho estrutura, cara, nem ética, nem moral, nem emocional, cara, de cortar o bife ali e saber que o que eu tô comendo é a morte de alguém, cara. Eu desviei dinheiro público. Eu sentenciei, cara. Por exemplo, você pega esse tempo, cara, de pandemia, de quarentena, tem governador, cara. Assim, ó, o vírus é real, a pandemia é real, a questão do isolamento é real, ela tem que ser feita com intencionalidade, responsabilidade. Mas, cara, tem governadores canalhas pegando a narrativa do coronavírus, pegando a narrativa da pandemia, velho, para perpetuar a corrupção. Sim. Aqui no Distrito Federal foi transferido prioritariamente para a questão do Covid-19 mais de 530 milhões de verba. Cara, já compraram quase 300 milhões sem licitação. É triste o que a Entendeu? gente tem visto no nosso país, um momento que era de união, cada governador aí que a gente vê que está... A diferença do preço de respirador de um governador que consegue comprar um respirador para outro. Tem respirador, pessoas pagando respirador 48 mil e gente pagando 295. O Ministério da Saúde está pagando 23 mil. O Dória está pagando 188 mil no mesmo respirador, irmão. Então, como isso é honesto, né? Não existe. Há uma falta de comprometimento dos nossos governantes, né? Porque eles usam o recurso público falando que é deles, mas eles esquecem que não existe recurso público, é do nosso imposto. E usam muito mal, usam para ficar no poder e até estão aproveitando esse momento para pensando nas próximas eleições, aproveitando o momento de crise e fazendo a crise se tornar maior do que já é, para esse governo não dar certo, para governadores também conseguirem puxar as narrativas que tiveram um mau governo, culpa do governo federal ou por culpa do coronavírus, pensando na próxima eleição. É uma irresponsabilidade enorme. E que nem você falou, puxando para o lado cristão. Como que pode um cristão dormir bem sabendo que está sendo desviado verba pública e ele tem autoridade para não deixar isso ocorrer, como deputado? A gente pega deputado, tem verba parlamentar. Aí, no lugar de destinar essa verba, que eu nem acho que ele deveria ter, essa verba parlamentar, mas já que tem, ele negocia, ele manda verba parlamentar para onde ele tem apoio, não para onde realmente necessita. Manda verba para a estrada que já é boa, porque passa mais gente e vai dar mais voto. Mas aquelas estradas que realmente precisavam ser feitas não são. E quantas pessoas morrem naquelas estradas que não foram duplicadas, ou no sistema de saúde que não chegou, no saneamento, ou quantas crianças não têm oportunidade na educação e vão para as drogas. Então é preciso, eu acho, ter homens realmente com responsabilidade, de saber que ele está fazendo aquilo para Deus. E aí entra uma coisa que você falou esses dias, que é não se envie. Tem muita gente se enviando e não tem estrutura para instalar. E uma coisa que eu falo para Deus é, na hora que eu estou me preparando para isso, e quando eu chegar lá, eu quero estar com a estrutura pronta para não me corromper e para não me curvar diante desse sistema, que é um sistema ruim. Eu quero chegar, igual esse novo ministro da Justiça falou, eu quero chegar para minha esposa e falar, tá tudo certo, eu consigo olhar nos teus olhos, eu consigo te honrar, eu quero honrar meus pais na política. Então tá faltando de pessoas que tenham essa responsabilidade e, acima de tudo, honrar a Deus na política, né? Porque as pessoas se enviaram, ou no meio cristão, os pastores enviaram pessoas que não tinham vocação, que não tinham estrutura para estar lá, e ruim muito fácil, que é um sistema onde rola dinheiro, poder, mulher, e tudo isso batendo muito forte todo dia. Há casos que a gente fica sabendo de políticos que nem se corromperam, mas empresa tal deposita diretamente na conta dele dinheiro e depois fala, não é corrupção. Você já ia votar nessa pauta, estou te mandando. Como que esse político sai dessa? Ele tem que devolver o dinheiro, ele tem que fazer um monte de coisa
para se proteger, porque as empresas já incriminam eles antes. Então, é um ataque de um sistema podre que, se as pessoas se enviarem, elas não vão aguentar. As pessoas têm que ser enviadas por Deus e se preparar para isso, porque a gente vê muitas pessoas chegando sem estrutura lá. Por isso se corrompe muito fácil. Da mesma maneira, a gente vê pastores, que nem você fala, bate no ministério, pastores que não são pastores e políticos que não foram levantados para ser políticos, eles só estão lá na cadeira. E daí a gente vê isso na sociedade, tipo, a sociedade se frustrando com os pastores e com os políticos, que eles não fazem aquilo que realmente deveriam fazer. Paulo, para a gente encerrar, baseado até nessa sua fala, precisar estar preparado. No começo da live você falou sobre parte técnica. Para quem é nosso irmão, irmã, se sente vocacionado à política, está aqui com a gente nessa live, o que na sua percepção é essa parte técnica necessário para que a gente pense política de maneira mais adequada e, se for a nossa vontade ou a vontade de Deus, que a gente se predisponha a um cargo eletivo por meio da política, qual é o meio para essa preparação técnica? Então, eu vejo da seguinte maneira: o político ele tem que entender, no mínimo, um pouco de como funciona, como produz um projeto de lei, como funciona uma casa de leis legislativa, ou como um governador gere, como um prefeito. Ele tem que entender o mínimo disso. E para isso tem muitos cursos, inclusive do governo federal. Se entrar no site do governo federal, tem curso de formação política, para você entender como que funciona a casa, como que cria um projeto de lei, o que tem que ter no projeto de lei. Então tem muitas ferramentas que é acessível a todos, que é o básico, que eu acho, de formação política. Mas se você pensa, eu quero ser um vereador, eu quero ser um deputado, você tem que montar a tua equipe, você tem que ter pessoas capacitadas. Às vezes você não vai entender de tudo, mas daí você tem um bom advogado que entenda da parte política, de como fazer leis, ou de achar onde tem leis constitucionais ou não, onde conseguimos derrubar uma lei que não é justa, que não é bacana. Você precisa ter por exemplo, o teu mandato vai pautar mais na bandeira social. Você tem que ter alguém especialista na área social, não alguém só que se preocupa com isso, mas alguém que entende disso, como melhorar essa parte. Eu acho que, como cristãos, a gente tem que... O líder, o político ali, ele tem que entender um pouco de tudo. Ele pode ser especialista em uma área, mas a equipe dele, a gente tem que trazer uma equipe preparada. Às vezes você não vai ter vocação para todas as áreas, mas você vai defender uma bandeira econômica, você tem que ter alguém que entende muito de economia no seu gabinete, ou alguém formado em gestão pública para entender um pouco de todo o funcionamento. E o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa tem muito boa intenção e coloca um grupo de amigos ali dentro, um grupo de pessoas que a igreja indicou, e às vezes eles não têm capacidade técnica para isso. E daí eles vão desperdiçar recurso público. Vai ficar 4 anos lá aprendendo a fazer política. Quem sabe no outro mandato até vai melhor. Mas são 4 anos desperdiçando recurso e não sendo realmente eficaz para a sociedade. Então eu vejo que a pessoa tem a formação acadêmica, tem literatura. Por exemplo, como cristão, eu creio que nós temos que ler muito a parte ideológica também. Temos que ter a parte técnica, mas a ideológica. Então eu acho que a gente tem que se preparar em diversas frentes. A técnica, principalmente nas bandeiras que o teu mandato vai levar. Ou se for um mandato daí do executivo, você vai precisar de frente de todos. Mas se for um deputado, você não vai conseguir abranger todas as bandeiras. Mas as que você defender, você tem que ter uma equipe técnica para isso. E você tem que ter o mínimo de inteligência sobre como funciona, para quando a equipe técnica passar essa informação, você saber utilizar ela numa tribuna para defender ou na criação de um projeto. Então, eu acho que é dessa maneira. Tem cursos gratuitos para entender o funcionamento e aí você vai direcionar para onde você quer aprofundar mais. Legal, legal. Muito bom, meu amigo. Espero vê-lo em breve aí, tá? Sim, tá também em espero nossas orações e em nossas expectativas para que não só a tua cidade, teu estado, mas o país seja abençoado por você aí nos próximos anos. Amém, professor. Espero estar junto com você. Você é uma pessoa que inspira e que, mesmo de longe, me discipula na política e na parte moral, assim, que eu acho que é tão importante para essa geração aí. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Amém. Tamo junto, tá? Valeu. Amém. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Um abraço.